Fala fera, olha a gente aqui junto de novo, dessa vez para falar sobre cinemática vetorial. Operações com vetores a gente já falou aqui, agora é cinemática vetorial. Velocidade média, deslocamento, aceleração. Então te inscreve e já manda o dedo no like porque esse vídeo promete. Vamos juntos. Você vai aprender física, eu garanto. A localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e, a seguir, 480 metros numa direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era, em metros. Atenção fera, ele dá 2 deslocamentos. E aí a gente lembra que quando a gente tem 2 deslocamentos, o deslocamento total é igual à soma dos deslocamentos. Deslocamento 1 mais deslocamento 2. Atenção e cuidado, porque ele diz que os 2 deslocamentos são perpendiculares, um perpendicular ao outro. Ou seja, formam 90 graus. E aí, quando a gente tem uma soma de 2 vetores que são perpendiculares, o módulo do vetor resultante, que é o vetor soma, que nesse caso é o deslocamento total, a gente encontra usando Pitágoras. Δs total vai ser igual à soma dos quadrados dos deslocamentos. Δs total ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos deslocamentos. Pronto, é só isso. Então, a distância em linha reta, que corresponde exatamente ao vetor deslocamento do início até o fim, que é o nosso deslocamento total, ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro deslocamento, que é 200, mais o quadrado do segundo deslocamento, 480. Então a gente vai ter aqui que o deslocamento total ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4, como eu tenho 2 zeros, ao quadrado serão 4 zeros, então dá 40.000, mais 48 ao quadrado. Vamos aqui para o nosso cantinho matemático aqui fazer a conta. 48 vezes 48. 8 vezes 8 dá 64, vão 6. 8 vezes 4 dá 32, com 6 são 38. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16. 16 com 3, 19. Então, quando a gente soma isso aqui, dá 4. 8 mais 2 dá 10, vai 1. 1 e 3 dá 4, 4 e 9 são 13, vai 1, 2.304. Como eu tenho aqui um zero, vão ficar 2, eu vou ficar então com 230.400. Δs, então, vai ser igual a raiz quadrada. Somando isso aqui, 40.000 com 230.400, dá 270.400. Aí a gente agora vai tirar a raiz quadrada disso aqui. Confere aí, fera, pelo método que você quiser, da decomposição, ou por algum artifício matemático que você conheça. Extraindo a raiz quadrada de 270.400, a gente vai encontrar 520. Como esses deslocamentos estavam em metros, então o deslocamento, que seria a distância entre o ponto inicial e final, é 520 metros. A alternativa que diz isso para a gente é da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. O deslocamento de partículas microscópicas suspensas em um fluido é o movimento browniano. Isso ocorre devido às colisões com moléculas do fluido em agitação térmica.
Sendo tal movimento aleatório, a figura abaixo mostra de maneira extremamente simplificada a trajetória de uma partícula após algumas colisões. Qual o módulo do deslocamento vetorial da partícula entre os pontos P e Q? Fera, dá uma olhada, veja que você tem um reticulado. Esse reticulado é como se fosse um mapa. E aí eu tenho as posições P e Q. Contando quantos quadradinhos a gente tem de largura e quantos quadradinhos a gente tem de altura, a gente consegue dizer qual é a distância entre P e Q. Bora lá. O P está aqui num ponto que está mostrado aí no desenho. Aí eu tenho para a direita e para baixo e aqui em algum lugar vai estar o Q. A gente precisa contar quanto vale esse segmento aqui e quanto vale esse segmento. Atenção, o deslocamento de P para Q corresponde a essa seta em vermelho. Esse é o deslocamento vetorial de P para Q. Quanto é a largura desse vetor? Bora contar quadradinhos. Confere aí. Se você contar direitinho, você vai perceber que aqui eu tenho 12 quadradinhos de largura. E se você contar, você vai ver que aqui desse ponto para baixo eu tenho 5 quadradinhos. Ora, para achar o tamanho dessa linha aqui em quadrados, é só usar Pitágoras. ΔS ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. ΔS ao quadrado é igual a 144 mais 25. ΔS vai ser então raiz quadrada de 144 mais 25, que dá 69. Isso aqui dá 13. Atenção, 13 quadradinhos. Na verdade, não são 13 quadradinhos, né? São 13 lados de comprimento. Quanto vale o lado do quadrado? Observe que na figura ele diz que cada lado do quadrado tem 4 micrômetros. Ora, então eu vou ter que o módulo do deslocamento vai ter 13 vezes 4 micrômetros. Cada micrômetro é 10 elevado a menos 6 metros. Isso aqui então vale 13 vezes 4, 52 micrômetros. Como não está escrito em notação científica, eu vou deslocar a vírgula para diminuir aqui o meu coeficiente. Como eu desloco uma casa decimal para a esquerda, eu aumento 1 aqui no expoente e eu fico então que o meu deslocamento vai ser igual a 5,2 vezes 10 elevado a menos 5 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Muita atenção nesse tipo de questão com reticulados, porque basta que você conte aqui as larguras e alturas e faça a conta em função dos lados dos quadrados. E aí depois veja quanto vale cada lado e substitua para terminar. Simples assim. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Nas provas dos 200 metros rasos no atletismo, os atletas partem de marcas localizadas em posições diferentes na parte curva da pista e não podem sair de suas raias até a linha de chegada. Dessa forma, podemos afirmar que durante a prova, para todos os atletas, Fera, essa questão é bem tranquila de resolver se você conseguir visualizar o que é que está sendo dito. Se você já assistiu a alguma corrida numa pista de atletismo, você sabe que ela é oval. E aí ela tem um trecho que é reto e um trecho que é em curva. Ora, quando a gente tem curva, o comprimento da curva, o comprimento do arco de circunferência vai depender da distância ao centro. Então, quem está mais na parte de dentro da curva percorre uma linha menor do que quem está na parte de fora.
E é exatamente por isso que, para compensar essa diferença nos comprimentos, que na largada, quem está mais afastado do centro de curvatura fica adiantado em relação a quem está mais perto do centro da curvatura. Só que, para ser justo, os dois precisam correr o mesmo comprimento em linha reta. É por isso que, se a gente considerar o tamanho percorrido ao longo da raia por quem está perto da raia central aqui, perto do centro de curvatura, está mais perto do centro, e comparar aqui com a linha de quem está mais afastado, embora eles não saiam de posições paralelas, eles têm que percorrer a mesma distância. Então, ambos precisam percorrer 200 metros. Então, eles têm que percorrer uma mesma distância. Então, do ponto de vista linear, a distância é a mesma. Ives, e do ponto de vista vetorial? Aí, do ponto de vista vetorial, não é mais a mesma coisa. Por que não é mais a mesma coisa? Porque vetorialmente a gente vai considerar o segmento que sai do ponto e vai em linha reta do início até o fim. A mesma coisa do ponto até o fim. E nesse caso, os dois terão deslocamentos vetoriais diferentes. Percorrem o mesmo comprimento, só que com deslocamentos vetoriais diferentes. E aí, se eu tenho o deslocamento vetorial de um sendo diferente do deslocamento vetorial do outro, lembrando que a velocidade média é dada pela razão entre o deslocamento e intervalo de tempo, considerando o mesmo intervalo de tempo para quem corre na parte da raia mais próxima do centro e quem corre mais afastado do centro, os deslocamentos vetoriais sendo diferentes, as velocidades também serão. Então você precisa procurar uma alternativa que diz que o espaço percorrido é o mesmo, mas os deslocamentos vetoriais e as velocidades vetoriais não são. Onde é que você encontra isso? Na alternativa da letra A. A de aprovação, que diz assim: o espaço percorrido é o mesmo, mas o deslocamento e a velocidade vetorial média são diferentes. Simples assim. Um paciente realiza um programa de fisioterapia caminhando nas instalações de recuperação de uma clínica. Esse programa consiste de uma pista de caminhada que apresenta trechos retos de 100 metros de extensão, intercalados de trechos curvos de raios iguais a 25 metros, conforme mostra a figura. Considerando-se que o paciente realiza a caminhada do ponto A ao ponto C em 3,5 minutos e que π é igual a 3, é correto afirmar que a velocidade escalar média desenvolvida nesse percurso em km por hora é aproximadamente... Atenção e cuidado, fera! Como nessa trajetória a gente tem uma parte retilínea, uma parte curvilínea, e ele fala o valor da velocidade escalar média, o deslocamento vai corresponder ao tamanho do percurso, porque a gente tem duas dimensões envolvidas. Se a gente estivesse falando da velocidade vetorial média, a gente ia traçar um segmento direto do ponto de origem A para o ponto de extremidade C, calcular esse tamanho, determinar o vetor deslocamento, e a partir do módulo do vetor deslocamento falar do módulo da velocidade vetorial. Como tem um deslocamento em duas dimensões e ele fala da velocidade escalar média, a gente vai encontrar como deslocamento o tamanho do trajeto. E aí você tem um trajeto, como está mostrado na figura, em linha reta do ponto A ao ponto B, e um trajeto que é uma semicircunferência que vai de B até o ponto C. Então o deslocamento vai ser o segmento AB mais o arco AC. Muita atenção e cuidado com isso. AB ele diz para a gente quanto vale.
ele diz para a gente que é igual a 100. E a semicircunferência que vai de B para C, lembra que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. A metade disso é π vezes r. Pronto. Para encontrar a velocidade escalar média no trecho que ele pede, a gente vai ter então 100 mais π, ele pede para considerar igual a 3, r é igual a 25, então fica 3 vezes 25 dividido pelo intervalo de tempo. Atenção e cuidado. Aqui as distâncias estão em metros e o tempo é dado em minutos. E ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então eu vou transformar minutos em segundos. 3,5 minutos vezes 60. E aí eu fico com metros por segundo. A velocidade média vai ser igual 3 vezes 25 igual a 75, mais 100 dá igual a 175. Tudo isso dividido por 3,5 vezes 20, que dá 210. Ives, por que é que você passou para metros por segundo? Porque para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora é muito fácil. Basta só a gente multiplicar por 3,6. Agora a resposta já vai estar em quilômetros por hora. 175 vezes 3,6, confere aí, fera, dá igual a 630. Isso tudo dividido por 210. Lembrando que quando eu multiplico uma fração por um número inteiro, é a mesma coisa que estar multiplicando a fração por outra fração que o denominador é 1. Aí eu faço numerador vezes numerador, 630, denominador vezes denominador, 210. Dividindo 630 por 210, a gente encontra que o valor da velocidade escalar é 3 quilômetros por hora. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil, quando a gente sabe o que fazer. E nesse caso, a gente precisava perceber que como eu tenho duas dimensões, para cima para o lado, e ele falou de velocidade escalar, eu vou pegar o tamanho do trajeto e dividir pelo intervalo de tempo. Ajustando as unidades de acordo com o que ele quer, a gente encontra a resposta 3 km por hora. Um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste, desloca-se 160 km para sudeste. Sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi de... Olha aí, fera, pensando aqui na rosa dos ventos, a gente sabe que aqui para frente a gente tem norte, do lado oposto a gente tem sul, do lado direito, quando o norte está para frente, o lado direito começa com consoante, então você vai botar consoante, é o leste, e o lado esquerdo começa com vogal, então a gente coloca aqui oeste. Aqui entre norte e leste, a gente tem nordeste. Aí a gente costuma colocar NE de este, né? Aqui entre sul e leste, a gente tem sudeste. Seria SL, mas se a gente usa EST, a gente tem o E aqui. Entre sul e oeste, a gente tem o sudoeste. E entre norte e oeste, a gente tem noroeste. Norte e leste são perpendiculares, leste e sul são perpendiculares, sul e oeste são perpendiculares, oeste e norte também são perpendiculares. Da mesma forma, essas linhas tracejadas também são perpendiculares. Então, nordeste é perpendicular ao sudeste, que é perpendicular ao sudoeste, que é perpendicular ao noroeste. A gente precisa lembrar que quando a gente tem vários deslocamentos, o deslocamento total é igual à soma dos deslocamentos. Nesse caso são 2.
Então, eu vou fazer uma soma dos dois deslocamentos aqui. O deslocamento total vai ser o primeiro deslocamento, que é nordeste, e depois o segundo deslocamento, que é sudeste. Ora, mas perceba que o deslocamento nordeste forma 90 graus, é perpendicular ao deslocamento sudeste. Então, para encontrar o módulo desse vetor, se eu tenho duas parcelas vetoriais e elas são perpendiculares, o módulo da resultante, no caso o módulo do deslocamento total, a gente vai usar Pitágoras. O módulo ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro deslocamento mais o módulo do quadrado do segundo deslocamento. Tranquilo? Pronto. Como que eu quero a velocidade média, depois que eu encontrar o deslocamento, eu divido pelo intervalo de tempo, trazendo para cá o módulo do deslocamento total ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. O módulo do deslocamento total vai ser igual, como aqui está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada. 12 ao quadrado é 144. Como aqui tem um zero, vamos ter 2 quando levar ao quadrado, então eu fico com 14.400. 16 ao quadrado é 256. 160 ao quadrado dá 25.600. Quando eu somo os dois, eu tenho 40.000. E a raiz quadrada de 40.000 é 200. Nesse caso, 200 km. Para encontrar a velocidade média vetorial, o módulo dessa velocidade média vai ser igual ao deslocamento, 200 km, dividido pelo intervalo de tempo, que se você olhar na questão, diz que o intervalo de tempo é de 1/4 de hora. Ora, 200 dividido por 1/4 de hora. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela. O inverso de 1/4 é 4. 200 vezes 4 é igual a 800. Então, 800 km por hora é a velocidade do avião ao todo nesse deslocamento. E aí, olha só, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E. E de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos.